ao estudo desta tarde e noite. Esteja conosco hoje, amanhã e sempre, graças a Ti, Senhor. Vou passar aqui para o meu grande amigo Evaldo, trabalhador desta casa, que vai trazer um pouco de conhecimento para nós. Como diz uma benfeitora, já na espiritualidade, Marlene Nobre, ela, sempre quando vai iniciar alguma alocução, ela fala que as gotículas de amor de Jesus, caindo na dureza dos nossos corações, possam fazer um côncavo aonde esse amor comece a repousar. É um caminho natural que nós temos que buscar, porque falar ou ouvir falar do Evangelho dá-nos a responsabilidade de arquivar as informações. Mas eu queria pedir permissão para eu ajudar o meu irmão Gustavo. E não só Gustavo, mas também as nossas palestras vão para a internet e às vezes outros irmãos também não videntes, eles ficam numa expectativa porque não conseguem perceber a minha beleza e a minha transcendência. Tá, Gustavo? Tá preparado? Tá? Eu tenho 1,80 m. É mania de grandeza. Eu tenho 1,79 m, mas eu aumento, sabe, Gustavo, para 1,80 m para arredondar. Cabelos brancos, porque eu casei com uma mulher bonita, então os cabelos vão embaraquecendo mais rápido, né? Olhos claros, e ela gosta tanto de mim que fala que meus olhos são verdes. Não é? Olha que maravilha, Gustavo. Tá bom? Eu peso, em média, 80 quilos, tá bom? E o do mais você vai ter que ouvir mesmo com o coração. Tá bom? O que foi? Com o Alex? Com o Alex, não. Eu sou mais bonito que o Alex. Isso aí eu tenho certeza absoluta. A única certeza que eu tenho é essa. Sabe, Gustavo? Que o Alex deixa a desejar nesse quesito. Entende? Mas aí já é uma questão da norma. A gente não tem o que fazer, né, Norma? Agora virou expiação. Era prova. Virou expiação. Isso é assim mesmo. Você estava cantando, Aloísio, o Santa Casa Santa. E aí a gente lembra que há uns 15 anos atrás, eu estava em uma casa fazendo palestra lá na Ilha do Governador, Lar de José é o nome da casa. E quem fazia a harmonização da casa? Carlinhos Conceição. Ele de Niterói, que ele morava em Niterói, mas um andarilho, né, para você tentar aplicar o evangelho na tua caminhada, você tem que ser um andarilho. Não dá para você ficar com o evangelho na reclusão da tua casa sem sair. Você tem que ir para fora no sentido específico da palavra. E o Carlinho cantava essa música no início. Assim, o Carlinho já era conhecido no meio artístico, mas não no meio espírita. Então ele cantava essa música. Toda vez que eu escuto, eu lembro do nosso irmão Carlinho, que Jesus o abençoe na tarefa. Hoje ele mora lá em São Paulo, naquela cidade muito conhecida lá, que o pessoal vai passar férias lá, Campos de Jordão. Né? Ele mora em Campos de Jordão, até por uma questão de saúde física mesmo, ele teve que mudar para lá. Mas, se você parar para analisar, a Santa Casa Santa fala de todas as casas espíritas. Todas, sem nenhuma exclusividade. Porque é a nossa... Como é que a gente vai chegar aqui no Cefac e mentalmente não vai se ligar, irmão João? Sabe? Como é que a gente não vai se ligar a tantos benfeitores que persistentemente nos auxiliam a nos libertarmos de nós mesmos, das nossas dificuldades? Porque a grande dificuldade da gente é entender as palavras de Jesus quando o Mestre fala: se quiseres ser perfeito como o Pai que está no céu, que é uma perfeição relativa, já entendemos assim, amai os vossos inimigos. E aí, eu lembro de Khalil Gibran Khalil, um poeta libanês já desencarnado, e o Khalil Gibran Khalil, ele fala assim: o divino mandou amar os inimigos. Obedeci, comecei a me amar. Que o maior inimigo da minha felicidade não está fora de mim. Não está naquela pessoa que não gosta de mim, que não me entende, que fala mal de mim. Não, esse daí, o tempo se encarregará de apagar.
da minha caminhada. Agora, quando eu não me amo, sabe? Quando eu não procuro aplicar o evangelho na minha caminhada, aí a dificuldade de andar é só minha. E nós vemos com muita constância amores nossos se distanciando na caminhada do bem. Porque a lei é de progresso, é uma lei permanentemente progressiva. O que hoje nós entendemos com essa base de entendimento, amanhã a gente acorda e já é outra. E sucessivamente assim. Há alguns anos atrás, se falasse para muitos de nós que estaríamos sábado à tarde numa reunião espírita, ouvindo falar do codificador, a gente ia dar sonora gargalhada. Sonora gargalhada. E muitos de nós ainda falariam, esse negócio de espírito é coisa de maluco. Tem hora que eu concordo. Concordo. O Raul Teixeira, um palestrante espírita muito conhecido, ele tem uma afirmação que ele diz, sabe, Adriana, que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque as verdades que o senhor Allan Kardec nos trouxe no bojo da codificação impõem uma transformação íntima. Impõe, porque você começa a entender que determinadas atitudes já não cabem mais no meu entendimento. Então, a minha alternativa é mudar. E uma vez, uma outra benfeitora falou lá na nossa casa assim, a proposta da doutrina é de mudança. Ou você se muda, ou você será mudado. A opção é essa. Ou muda ou se muda. Sabe? Porque o caminho vai se tornando muito apertado para as nossas deficiências, para as nossas agruras, para os nossos quereres. Vai ficando apertado. Olha, eu não consigo gostar do João. Aí passa 20 anos, né, João? Aí eu olho, não é que ele não é tão ruim assim, tem uma partezinha legal dele. A gente começa a amenizar, porque não tem um ditado antigo, hoje em dia pouco usado, mas antigo, que quem ama o feio, o bonito, ele parece, é ele, João. A gente já se acha bonito, né, João? A gente já se abraça, se beija. Por quê? Porque o caminhar à luz do Evangelho vai modificando, vai amainando o nosso ímpeto de vontade satisfeita. Certa vez, eu passando por algumas preocupações, eu, graças a Deus, não tenho problema. Não tenho, falo de coração, não tenho. Problema para mim tem uma mãe e um pai que tem um filho agarrado às drogas. Aí tem um problemão. Tem um problemão. Eu não tenho, eu tenho preocupações. E numa dessas preocupações acirradas, e na hora quando você se exacerba nas preocupações, você acaba até falando coisas que você se arrepende posteriormente. E numa discussão eu com a Ivana, em casa, e quando você discute com a esposa, o lugar mais largo que você tem na vida é a cama, né? Fica cada um no meio, dá para deitar um elefante, né? Atravessado. Quando eu acordei de manhã, ainda envolto naquela insatisfação, porque a gente fala assim, eu devia ter falado isso. Era para mim ter respondido assim, né? Depois que passa. E aí eu levantei e fui fazer minha higiene. Quando eu olhei no espelho, Adriana, eu vi o meu mentor. Leonel, o nome dele. E ele virou para mim e falou assim, meu filho, você só tem duas opções na tua jornada como espírito imortal. Duas opções. Ser feliz ou ter razão. Agora eu aviso, os dois você não vai conseguir ter. Não vai conseguir. Então é você que vai decidir. Se você quiser ter razão, você vai caminhar sozinho na estrada da vida. Agora, se você quiser ser feliz, você vai ter companheiros amorosos ao teu lado. E aí, sempre, a partir de então, nas discussões, quem é que está com a razão? Adivinha? Ivana. Ela sempre ganha. Então, é uma proposta, que isso que a doutrina vai nos colocando, que é modo de viver. Doutrina espírita não é religião. O senhor Allan Kardec nunca trouxe essa imagem para a gente. No bojo da codificação, ele não trouxe. A doutrina espírita é modo de viver. Tanto que o senhor Allan Kardec diz, num livro, tem um livrinho chamado Viagem Espírita de 1862. O senhor Allan Kardec fez três viagens
de divulgação do Livro dos Espíritos. Mas ele reuniu todas nesse livro. E ele diz que em uma das viagens no interior da França, fala o nome da cidade, eu não lembro. E ele diz que quando chegou lá, sabia já o dia e a hora da sociedade espírita daquela cidade se reunir. E quando ele chega, qual foi a surpresa dele, Aloysio? Que ele chegou lá, ele viu o padeiro da cidade, o juiz da cidade, o delegado e algumas donas de casa. E quem dirigia a reunião era o padeiro. Mas com uma maestria de conhecimento do Livro dos Espíritos, que o senhor Allan Kardec falou. Esse é o desejo da doutrina, porque não temos a ideia de angariar prosélitos, seguidores. Nós não queremos, e eu falo isso, tenho uma certeza no meu coração, nós não queremos que o Cefac fique lotado, apinhado de gente que Jane tem que botar telão lá fora. Não é esse o objetivo. O objetivo da espiritualidade é que quando nós participemos das tarefas do Cefac, comecemos a mudar o nosso coração. Oferecemos a oportunidade de ajuda ao próximo. Aí o Sr. Allan Kardec fala, porque compreendemos com a tranquilidade que o ensino dos Espíritos nos oferece, e eu já tive a felicidade de encontrar, está em Obras Póstumas, de Kardec, que é um livro que foi editado 11 anos após o desencarne do Sr. Allan Kardec, em 1990, com a chancela de Amélie Gabrielle Baudet, a Doce Gabi, a esposa de Kardec, ela que detinha todos esses manuscritos. E ela queria que fosse publicado, mas por pessoas conscientemente compreendendo qual era a missão de Kardec à luz da doutrina. E ele fala que eu encontrei nas minhas viagens alguns católicos espíritas, protestantes espíritas e ateus espíritas. Porque o ateu, ele não é contra Deus, ele só não entende Deus da forma que muitas religiões apregou, e nem a doutrina. Porque a doutrina dos Espíritos nos esclarece que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se é inteligência suprema, como é que Deus vai reagir como o Evaldo reagia diante da fraqueza de algum semelhante? Como é que Deus, sendo inteligência suprema, poderia passar pela imaginação de alguém que, se você cometeu um erro, um crime de repercussão nacional, você vai ser preso, vai ser condenado provavelmente a 30 anos de reclusão. Não é o que a lei diz? E por que a religião me traz um Deus que me condena ao fogo eterno porque eu não sigo determinados preceitos? Isso não é inteligência suprema. Isso é inteligência, me desculpe, muito inferior à minha. Que eu tenho o rancor daqueles que não concordam comigo. Mas Deus não. Olha, porque quando você estiver diante do trono de Deus, esquece isso, não existe. Não existe. Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a questão 13, mas são só 1019, dá para ler tudo, vai achar essa também. Não tem problema não. Ele pergunta, podemos afirmar que o espírito é um ser imaterial? A resposta dos benfeitores, não. Podemos dizer que é um ser incorpóreo, porque alguma coisa há de ser. Ou seja, a espiritualidade que atua no nosso planeta, orientando e trazendo as informações, eles não encontram palavras para nos explicar o que é o espírito na sua essência. Porque espírito, para mim e para o Gustavo, ainda é aquele troço que aparece com um lençol na cabeça, né, Gustavo? Com 2 buracos fazendo A nossa percepção limitada ainda é essa. Se eu falar que, olha, agora a Jane autorizou, Marilene também, vamos fazer uma reunião, vai se materializar um espírito aqui agora. Aí eu falo, Carlinhos, tranca a porta para ninguém sair. Porque a nossa familiaridade com os espíritos é apenas da boca para fora. Como que nós vamos compreender a proposta de Allan Kardec, esse missionário? Antes, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Ajuda de vocês. Que dia, mês e ano nasceu Allan Kardec?
Quem souber, por favor, levanta a mão e responda. Eles são espírita mesmo? Frequenta a casa eles? Já estamos perto lá. É outubro, já eliminamos 11 meses, né? 4 de outubro. Foi dia 3 não, João? Eu acho que foi dia 3. Tá bom? De que ano? Alguém lembra? 2 acima. Mas você está tudo errado. Dia 3 de outubro de 1804, quem nasceu foi Rivaio, aliás, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Allan Kardec nasceu há 169 anos atrás, no dia 18 de abril, quando foi editado o Livro dos Espíritos pela primeira vez para a sociedade terrena e espiritual. Então, hoje, é pegadinha. Eu caí nela, você acha que eu vou ficar sozinho? Ou nada. Né? Então, hoje, dia 18 de abril, é a data comemorativa do Dia Internacional do Espiritismo, alusiva ao lançamento do Livro dos Espíritos. Até essa data, o codificador era conhecido com seu nome de batismo, professor Rivaio, um pedagogo de um conhecimento didático absurdo. Absurdo. Para se fazer uma ideia, o Tratado de Pedagogia para a alfabetização de crianças francesas, estabelecida pelo professor Rivaio em 1834, ele ficou em voga na França até 1980. Em 1980 que foi feita a reformulação da ortografia francesa, e aí fizeram algumas alterações num tratado que o professor Rivaio fez em 1834. Olha a capacidade pedagógica e de orientação desse espírito. Mas o desenvolvimento do entendimento... Jânio, até que hora mesmo? Eu vou ficar com inveja da Anete. A Anete vai ficar 4 horas aqui falando, eu vou ficar hoje também, não quero nem saber. Gente que me ature, quem quiser ir embora pode ir. Porque não dá para falar de Kardec e falar do início da codificação. São milhões de informações para você condensar, mas eu vou tentar, seja o que Deus quiser. Quando o professor Rivaio, ele era magnetizador, o que quer dizer magnetizador? Ele usava as forças mentais associadas ao magnetismo, que todos nós possuímos, esse fluido em nossa caminhada, na natureza. Ele usava as forças do magnetismo para influenciar, magnetizar um objeto. Então, é possível... É um risco isso daqui, peraí. Eu derrubo. Mais de uma vez. Um magnetizador, associando a sua vontade, consegue revestir esse copo desse fluido magnético e, pela força da mente, o copo se elevar. É possível isso. A ciência prova que sim. Tá? Não é só questão de neurocientista doido, não. É certo, é fato, né? Neurocientista doido. Tá? Então, o magnetismo, basicamente, era utilizado em objetos inertes para a sua movimentação. E também era utilizado para sugestionar alguém a entrar num processo de hipnose. Muitas das vezes, era um processo terapêutico extremamente sério, restrito a algumas pessoas essa ação. Porque quando você magnetiza alguém, hipnotiza alguém, a pessoa se fragiliza mentalmente e sofre a indução ou a ação da tua vontade. Isso tudo Kardec era crânio nisso, um profundo conhecedor do mesmerismo, né? do magnetismo de Mesmer. Ele já conhecia e aplicava isso na Sociedade de Ciências de Paris. Ele era um dos membros da Sociedade de Ciência. Não vou falar de Yverdun, que foi a escola de Pestalozzi, onde o senhor Rivaio começou aos 10 anos de idade, voltando para Paris, para a casa dos pais, aos 19 anos. Essa parte aí a gente vai ter que pular. A partir desse conhecimento do magnetismo, um grupo de pessoas estudiosas, homens sérios, não era
a questão da curiosidade, mas da ciência pura. E nós temos que lembrar que a época de Rivaio, na França e na Europa como um todo, tinha uma certa imperiosa informação do positivismo de Auguste Comte. Então, as grandes mentes, Paris, a cidade das luzes, até hoje assim conhecida, não é por causa da iluminação das ruas, não. É pelos homens brilhantes que moravam em Paris. Hoje a gente colocaria o pessoal lá da NASA, né, ou da China, onde estão muitas mentes brilhantes promovendo diversas atividades de progresso intelectual para a humanidade. A época de Rivaio era Paris, que era o centro intelectual do mundo. Por isso, Paris, a cidade das luzes, pelas mentes brilhantes que lá viviam e trabalhavam. E aí começou a pipocar pela Europa a questão das mesas girantes. Começou esse fenômeno lá em 1848, em Hydesville, que era uma vila de Nova York, onde duas meninas entravam em comunicação com batidas surdas na parede. Batidas surdas. Você está dentro de casa, Roberto? De madrugada, porta fechada. As meninas, claro, perderam a tranquilidade do sono e sempre se referiam para os pais de ouvirem batidas na parede. Mesmo naquela época, as casas eram de madeira, então os barulhos eram mais acentuados. Até que uma delas teve a coragem de entrar em relacionamento. Se é alguém de outro mundo, do pé de cabra. Está escrito assim, pé de cabra. Por quê? Porque o capiroto, coisa ruim, o filho de uma ronquifuça, sabe? Ele tem o pé de cabra, né? Quem viu, fala que tem rabinho, né, Jorge? Rabinho, né? Chifrinho, não tem? Imagina, falando isso, olha o que aparece ali. Pode olhar, gente, pode olhar. Eu falando no capiroto. É casa de caridade, pode vir. É casa de caridade, tá bom? Nada, quem está aqui para isso, senão a gente vai embora, Alex. A gente vai embora, se não tem jeito, a gente vai embora. Então, era considerado aquelas batidas, uma das meninas, Fox, pergunta se era o pé de cabra. E uma batida para sim, duas para não. E aí, duas batidas. Opa, ainda bem que não é o capiroto. Aí começaram a criar um vínculo maior de menos pavor. Mas ainda existia, pela dúvida, pelo desconhecimento, existia. Então, isso foi se prolongando até entrar num acordo de que tantas batidas significariam sim ou não, e à medida que cada batida era contada para significar uma letra. Então, imagina algum espírito que se chamasse Washington. Ia ficar batendo até hoje, né, para poder decifrar o negócio. Mas era o meio pelo qual se estabeleceu uma comunicação. Não tinha ainda nenhum entendimento, nenhum conhecimento de qualquer possibilidade. Só que isso se alastrou igual rastilho de pólvora. Todo mundo sabia desse fenômeno e dessa possibilidade. Por quê? Se você passa todo dia pela mesma rua, e alguém chega para você e fala assim, olha, na altura do terceiro poste, a luz fica piscando. Você vai passar ali e vai ficar olhando para o terceiro poste para ver se a luz vai piscar. Por quê? Porque a curiosidade leva a gente a tomar mais atento de um fato que a gente não percebia antes. E a coisa se alastrou pela algumas regiões dos Estados Unidos até que foi exportada para a Europa, que era, repito, o centro intelectual e financeiro do planeta. Era intelectual em França e financeiro em Londres. Então, toda a comunidade científica e a comunidade mais abastada se reunia nesses dois centros. E esse fenômeno começou a tomar conta das ruas de Paris.
Aí, em 1854, o senhor Fortier, um também magnetizador, muito amigo de Rivaio, conversavam muito, trocavam muitas informações acerca do magnetismo, visando a terapêutica do hipnotismo. Tinha um caso que é relatado por professor Rivaio, uma jovem que ela, em estado natural, desperta, ela começava a se cortar, intencionalmente. Ela se cortava, mas não saía sangue. E aí isso chamou a atenção do senhor Fortier, de professor Rivaio e de outros membros que atuavam no magnetismo. E chegaram à conclusão que ela própria se induzia magneticamente para não sangrar. Depois a gente foi ver isso com nossos irmãos indianos em diversos fenômenos que os faquires, principalmente, até hoje reproduzem. Então, eles tinham essa conversa, mas não era por curiosidade, é querer entender o fenômeno. E o seu Fortier chega perto de Rivaio e fala: nobre e querido Rivaio, estive presente numa reunião com as mesas girantes. E Rivaio fala: por que perdeste tempo com essa sandice que assola os salões de Paris? Ele falou: não, as mesas giram, mas também obedecem a comando. Um homem sério, é a mesma coisa que eu falar para o Alex, que o carro dele ligou e está andando sozinho pela pista. O Alex falava: oh, tá bom esse remédio não, muda de médico, né? Esse remédio está dando ruim para tu. Por quê? Porque a gente começa a analisar a lógica de determinadas situações e o que fere a nossa lógica, a gente tem muita dificuldade de acreditar. Muita dificuldade, é natural, porque isso impõe o homem a pesquisar, a estudar, a analisar. E quando o senhor Fortier fala para Rivaio que a mesa respondia, sabe o que o senhor Rivaio fez, Alex? Deu uma gargalhada. Me prove que a mesa tenha cérebro e músculo para que possa produzir algo de útil para nós. E o senhor Fortier, como não tinha possibilidade de uma explicação mais séria, aguardou. E junto do senhor Fortier também chegou o senhor Didier. E além do senhor Didier, o senhor Baudin. Eram pessoas ilustres da cidade de Paris, homens sérios, que não faziam brincadeiras, não viam ele em coisas indevidas, de menor valia. E aí até que chegaram um dia perto de seu Rivaio e falaram para ele: na casa de Madame Plémaison, fazemos uma reunião uma vez por semana com pessoas seletamente escolhidas, porque não cabe a curiosidade improdutiva. Queres participar? Aí, Rivaio falou: vou, desde que eu possa usar minhas técnicas investigativas. Para não sair da câmera, o Rivaio chegou na casa de Madame Plémaison, passou embaixo para ver se tinha alguma linha, alguma coisa invisível que pudesse manipular a mesa, viu que nada tinha e começou a reunião. Madame Plémaison era uma senhora viúva de uma conduta inatacável. Se ela chegasse e falasse que você era uma pessoa confiável, todas a sociedade parisiense depositaria confiança em você pela afirmação dela, pela seriedade dela. Nunca foi vista em nenhuma atividade de desprezo. E era voltada no silêncio para a prática da caridade, para tantos desabrigados que existiam à Rua de Paris. E ela aceitou que o professor Rivaio fosse participar da reunião. Quando lá chegou, ele falou taxativamente: não me peçam para fechar olhos, que eu não farei. E muito menos tocar em mão de alguém. Porque havia uma prática que eles tocavam assim, um dedinho no dedinho do outro até fechar um círculo. Julgavam à época que era importante esse contato para aumentar a força dos fluidos que seriam utilizados para as comunicações. Depois, Rivaio mudou toda essa metodologia. E aí ele viu que realmente, sem que houvesse qualquer ação física visível,
a mesa se elevou. E não era uma mesa pequenininha, não, gente. Era aquelas mesas de jacarandá. Aquilo, madeira maciça. Não havia impedimento para o fenômeno acontecer, independente do tamanho e da formação daquele móvel. E a mesa se elevou a uma altura de 40 centímetros, segundo está no livro do Marcel, né, sobre Kardec, e repousou suavemente ao chão novamente. E aí aquilo impactou o professor Rivaio, mas não solucionava a questão das respostas, né? Aí, o que idealizaram? Uma mesa de tamanho natural oferece muita resistência para a combinação fluídica. Então, eles fizeram uma mesa, Alex, pequena, de uns 40 centímetros de diâmetro, com 3 pés, muito levinha. E passaram a usar essa mesa como elemento de comunicação com aquilo que ninguém sabia o que era. Se era fantasma, se era alguma força oculta da natureza, nada sabia sobre aquele aspecto. E o professor Rivaio entablou, então, um processo de questionamento. E ficou combinado, a exemplo das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, em Radesville, ficou combinado que o número de batida corresponderia a uma letra do alfabeto francês. E começou a formar-se palavras. Eram demoradas, exaustivas, que às vezes ficava 6, 7, 8 horas para ter uma frase coerente na informação. Mas aí também Rivaio analisou o quê? Como sei que uma mesa não tem habilidade para responder, algo há de haver além da mesa. E aí ele faz a pergunta clássica que começou a levantar o véu de Ísis. O que são vocês? E a mesa, oscilando e batendo, escreveu: espíritos de homens que viveram na sociedade como vocês. Aí foi a famosa frase grega do Eureka, né? Descobri. Daí iniciou todo o processo de questionamento. Passado alguns meses, o senhor Didier, o senhor Fortier e o senhor Baudin foram à casa de Rivaio e deram a ele 18 cadernos com perguntas e respostas obtidas não só na casa de Madame Plamaison, mas na casa do senhor Baudin e na casa de Madame Jaffé. 18 cadernos com perguntas variadas, temas intrínsecos mesmo, às vezes complicados, e o professor Rivaio começou a, literalmente, comer aquelas páginas, estudando aquelas informações. E ele fala para Amélie Gabrielle Baudet, a Doce Gabi, algo ainda de grande futuro visualizo nessas páginas. E aí ele, então, entra em contato com esses 3 médiuns, a Madame Plamaison, o senhor Baudin e Madame Jaffé, para que pudesse estabelecer uma linha de comunicação. Nessa linha de comunicação se apresenta um espírito muito conhecido do Carlos Mariano, Zéfiro, que era o espírito zombeteiro. Né, Carlinhos? Zéfiro era um espírito que tinha um respeito muito grande ao professor Rivaio, mas não tinha autoridade moral. Então, Zéfiro era um dos responsáveis pelas batidas na mesa, pela elevação dos objetos. Por quê? Porque depois o professor Rivaio buscou orientação e foi dito a ele que espíritos inferiores moralmente realizavam os trabalhos mais pesados, que era a tiptologia, que era a batida ou o elevar dos pés da mesa. Isso, para Rivaio, foi uma informação maravilhosa. É como você chegasse numa cidade estranha e você descobrisse um veio de ouro. Você poderia beneficiar um número sem fim de pessoas. Ele, como um estudioso, um cientista, um homem que se dedicava à arte de ensinar, tinha ali um material de grande importância. E foi Zéfiro que falou para ele. O que é feito através das batidas
também pode acontecer pelo que chamamos de escrita direta. E aí Rivaio perguntou, como se procede? Imagina o nível de tempo das comunicações. Basta colocar uma folha de papel e uma pena, que à época não tinha caneta, né? Uma pena, dentro da gaveta, que trataremos de algo escrever. Não é que teve? Depois de 2 horas de reunião em concentração, alguém que não estava naquele ambiente foi chamada, abriu a gaveta, que quem estava na reunião continuava sentadinho, com as mãozinhas postas. Ninguém podia levantar. Tinha sempre alguém vigiando. E quando essa pessoa entrou, abriu a gaveta da cômoda que estava na sala, tinha um escrito: nós, os espíritos daqueles que viveram na terra, saudamos aqueles que buscam conhecimento. Imagina a emoção daquele grupo. Para a gente pode ser uma coisa sem importância. Pode ser. Mas é como você chegar aqui com uma grave doença física, que a medicina terrena diz que não tem mais jeito. Você tem, quando muito, 1 mês de vida, e você entra lá na sala e a espiritualidade fala que você vai ficar bem. Bem na nossa ótica, não é bem na ótica da espiritualidade, que no bem na ótica da espiritualidade pode ser o nosso desencarne, que não deixa de ser bem. Não deixa. E várias pessoas já chegaram aqui com diagnóstico terminal e a Maria está esperando o terminal acontecer, né? Porque a espiritualidade propõe um alongamento, um alargamento da experiência física. Então, essa pessoa tem muito a agradecer. Não é? É uma esperança que recebemos da espiritualidade como sinal claro da misericórdia de Jesus. E para Rivaio não foi diferente. E nessa comunicação, em outro momento, Zéfiro diz: se colocarem a pena numa prancheta ou numa cesta, podemos magnetizá-la e exercer um processo de comunicação. Saiu da batida. Saiu daquele tempo interminável para formar uma palavra e poderia ser grafada essa palavra. E eles colocaram, era um cesto mesmo, não cesto tipo de costureira, para botar linha, botar agulha, não é? A tesoura. E aí eles colocavam a mão suavemente na borda do cesto. E o cesto começava a grafar. Só que grafava assim, sabe? Em circular. Então, para você ler, você começava aqui, virava, porque a palavra ela não tinha uma forma adequada de escrever, de discursiva nem nada. Um belo dia, quem quiser, Zéfiro é danado, né? O que ele fala? Podemos substituir a cesta pela mão de alguém. Aí vai e pergunta, mas quem está habilitado para isso? Uma das meninas que está dormindo no andar de cima, que era a filha do senhor Baudin. Uma era Carolina, a outra não lembro o nome. E aí o pai relutou um pouco de acordar a filha, mas a pedido insistente de Rivaio, ele acordou a menina sonolenta, ela dormindo e a mãozinha dela com a pena escrevendo de forma totalmente mecânica. Aí começou, então, o desenvolvimento mais agudo das ideias. Não era mais sugestivo de uma ação puramente espiritual, com a ação do magnetismo. Havia uma ação inteligente naquele fenômeno. E a menina Baudin, as 2 meninas Baudin, conseguiam escrever, cada uma com a pena em uma das mãos, ao mesmo tempo, temas diferentes. Alex, inteligente mais. Médiuzão mesmo, sabe? Médiuzão mesmo. Mas elas desenvolveram essa habilidade porque a mediunidade delas eram 100% mecânica. Então, não passava pelo arcabouço mental o texto, a informação, era direto na ação da mão, a ação mecânica. Já está acabando o tempo. Perpetua, Marcelo. Eu não cheguei nem no Livro dos Espíritos, até os 9. Obrigado. Eu não cheguei, tem que chegar no Livro dos Espíritos. Tá bom. Obrigado. Eu comprei salgadinho, eu divido contigo.
Pois é, mas eu fui esperto. Esse processo, como as meninas Bodin, deu uma alavancada considerável nas informações. Rivaio já podia fazer pergunta mais objetiva aos espíritos. E aí, o professor Rivaio pergunta: por acaso tem alguém aqui presente, algum espírito aqui presente, com capacidade de responder questões mais profundas da filosofia? Aí Zéfiro falou: claro que tem. Nós que estamos falando somos, essa expressão, a ralé de Paris, porque eram os espíritos de conhecimento muito inferior, muito baixo, intelectualmente e moralmente. Aí ele falou: podeis usar o lápis da menina para questionar o que bem você entende. Pronto. Aí Rivaio falou: agora o mundo é nosso, porque as informações começaram a fluir de uma forma mais intensa. O que fez Rivaio? Juntou aquelas informações, porque a gente fala hoje de Kardec de uma forma extremamente superficial e desrespeitosamente. Nós não conseguimos entender a ação desse espírito, que é da Pleiade do espírito de verdade. É da Pleiade. É um espírito que estava num patamar, como Humberto de Campos fala para a gente em Cartas e Crônicas, uma página linda sobre Kardec e Napoleão, que ele fala que Kardec é o pontífice da luz. O Espírito de São Luís fala para ele: tens a fé daqueles que andam sobre as águas e transportam montanha pela ação da tua fé. Não era um espírito, sabe, o Alex, mediano. Não é. A doutrina espírita, hoje, o movimento espírita, fala muito pouco de Kardec e absurdamente de fenômenos. Só que o fenômeno não vai fazer a gente progredir moralmente, intelectualmente. O que falta em nós, claro, tive que assistir muitas palestras preparando a nossa conversa, e a maioria dos palestrantes diz textualmente que Allan Kardec é um ilustre desconhecido no movimento espírita. Hoje, no entendimento do Evaldo, todas as casas espíritas do planeta tinham que estar falando de Kardec. E você vê os assuntos mais variados. São menos importantes? Não, não são. Mas temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, que tudo começou em 18 de abril de 1857. Se não fosse o trabalho exaustivo desse homem, Kardec, quando ele assume o nome de Kardec através da informação de Zéfiro, que Zéfiro só chamava ele, sabe de quê? Santidade. Por quê? Porque informou a ele que na época dos Druidas, nas Gálias, que a antiga região da França era conhecida como as Gálias, na época das Gálias, esse que nós conhecemos como Rivaio, era um sumo sacerdote druida. E o interessante, eu sempre queria que tivesse um quadro. O nome que Zéfiro grafou não é Allan Kardec, é ALLANKARDEC. Tudo separadinho. Era o nome dele como druida, como sacerdote druida da época das Gálias, lá no início do tempo moderno. Então, quando ele entendeu que se ele continua se apresentando como um Rivaio, ia dar uma confusão danada na sociedade científica de Paris. Porque ele era um escritor renomado na psicologia. Tinha um conceito sobre pedagogia, sobre a aplicação dos ensinos para criança. Ele, um homem renomado, ele dava aula, sabe aonde, Alex? No Jardim de Infância. Alfabetização das crianças. Porque ele aprendeu lá com Pestalozzi que o professor que não desce ao nível da criança não ensina. Então, o que ele fazia para fazer as crianças terem atenção nele? Sentava no chão. E a gente vê as fotos de Kardec, sisudo, né?
Só que naquela época era falta de respeito você sorrir. E Kardec sentava e rolava com as crianças no chão para ele ensinar a lei de inércia de Newton. Um corpo em repouso tende a ficar em repouso até que haja uma força estranha a movimentá-lo. Ele, para ensinar isso às crianças, aos jovens, ele deitava no chão, porque ele entendeu com Pestalozzi, lá em Verdun, que o ensino tem que ser prazeroso e não sacrificante. E ele trouxe toda a sua experiência pedagógica para compilar aquilo que nós hoje homenageamos, que é o Livro dos Espíritos. Aí no dia 18 de abril de 1857, vem a lume, vem a público o livro, o que é o Espiritismo, com 501 perguntas. Porque hoje, depois da terceira revisão que foi feita por Kardec, nós temos o Livro dos Espíritos com quantas perguntas? Não, 1018. Pularam o número. Vai, seguindo a sequência. Pularam o número. Que quando, eu não tenho certeza, mas é entre a 900 e a pergunta 1000. Você vai ver, se eu não me engano, é 916 que pula para 918. Só que fizeram esse erro uma vez e continuaram assim. Né, João? Continua assim. Mas não está errado, não, 1019. Sabe por quê? Porque tem 238 conta pergunta. Bota qualquer uma dessa lá no bojo, né, para ficar 2019. E ele começou, então, a estruturar os entendimentos dos ensinamentos. Até que em 1863, ele já tinha lançado o Livro dos Médiuns, que é o manual de evocação e de evocadores, né, de médiuns e evocadores. Ele já tinha lançado. Em 1863, ele recebe uma comunicação do Espírito de Verdade, que ele precisava se ausentar das tarefas para cuidar da saúde. Interessante, a gente quer tudo quanto é desculpa para ficar em casa de perna para o ar. Kardec não. Ele era exaustivamente dedicado à tarefa da codificação. Se nós pararmos para analisar, que de 1855, quando ele entra em contato efetivo com os fenômenos, até 1869, são 14 anos de revolucionar o pensamento científico, filosófico e moral, porque a doutrina dos espíritos, eu falei no início e vou repetir, não tem o cunho de religião como conhecemos das religiões estabelecidas. Ele fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que podemos abordar o Evangelho de Jesus por 5 aspectos. Ele se aterá à moral do Cristo. Porque você pode contestar, Alex, ou pode ser contestado, que não existe essa história de espírito. Espírito se comunicar, espírito escrever mensagem, é tudo mentira. Você ou respeita a opinião do outro ou entra no embate. Mas você pode contestar que amar ao próximo como a ti mesmo está errado? Pode fazer essa afirmação? Não, é parte da moral do Cristo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e todos os profetas. É o que a doutrina coloca como máxima da caridade. Como Jesus entende a caridade? Kardec pergunta lá. Olha, eu falo de coração para vocês, eu sou apaixonado pelas perguntas de Kardec. De uma inteligência incomum, as perguntas dele. Eu nem pensei naquela pergunta. E eu me abismo. E aí, quando eu vejo a resposta, eu fico mais abestado ainda. Aí ele pergunta como é a caridade, como Jesus entende a caridade. Aí nos dá a sentença da nossa felicidade. A resposta é a sentença da nossa felicidade. Benevolência para com todos, não é só para quem eu gosto. Indulgência para os erros alheios e perdão incondicional. Essa deveria ser para nós espíritas um mantra diário. Acordar de manhã e você falar benevolência, indulgência e perdão. Diante de primeira contrariedade, né, do trânsito, você lembrar, eu tenho que botar isso no para-brisa do carro, né? Assim, da parte de dentro, não é botar a parte de fora, não, a parte de dentro. Sabe? Benevolência, indulgência e perdão. Nós temos que nos habituar, porque ainda não temos condições de entender com profundidade, nos habituar a estudar,
as obras da codificação. Sabemos que é complicado, é difícil, mas você pegar a Revista Espírita, você vai encontrar manancial de aprendizagem absurdo, que você vai falar assim, gente, como que eu vim até hoje me dizendo na condição de espírita e não sabia disso? Para encerrar, tá bom, Marcelo? Um dia, Kardec estava muito abalado emocionalmente e fisicamente. Porque não é por você ser espírita que não tem boleto. O boleto chega para todo mundo, invariavelmente. E Kardec estava naquele momento desempregado. A única renda do casal era as aulas de piano e de pintura da Doce Gabi. E ele sozinho no escritório dele, ele escuta batida na parede dele. Ele, será que voltamos no tempo? Voltamos para as batidas? E a batida levantou, trocou de roupa, foi para a casa do senhor Bodan. E o senhor Bodan, não, isso não é hora, as meninas estão, não, mas eu preciso de uma orientação, porque se estão batendo na minha parede lá em casa, algo muito importante há de ser. E aí, a contragosto, acordou as meninas, desceram elas e elas grafaram. O que queres? Aí ele pergunta, por acaso sois vós que bateram na minha casa? E o espírito respondeu, sim. E eu posso saber quem foi? Aí, escrevendo, falou assim, ele está aqui, pergunte a ele, é seu amigo, seu espírito amigo. Aí é lindo isso, vocês veem lá no Obras Póstumas, sabe, Alex? Que ele começa assim, querido amigo espiritual, agradeço a Deus a oportunidade de tê-lo ao meu redor. Queres algo me dizer? E aí a menina escreve, sim. Aí só que ele foi perguntar quem era. Já seria a pergunta primeira do Evaldo. Né? Quem é você que está batendo aí na minha casa aí? Né? Aí vem a resposta. Para você, eu sou a verdade. E isso basta. A pessoa, Adriana, tu recebe a mensagem assim? Aí, Kardec faz a pergunta. Posso entender que, apesar das dificuldades que enfrento, de ordem material, moral e espiritual, tenho o amparo de vocês? A resposta. Se não te amparasse nos momentos variados da tua caminhada, como dizer que te amamos? É isso que a gente tem que guardar. O amor da espiritualidade não é concordante com a minha participação. Eles nos amam apesar de nós. Se fosse só pela questão da capacidade ou da questão do mérito, da meritocracia, tenho certeza que vocês estariam sentados vendo aqui sozinhos, sem eu. Mas a misericórdia da espiritualidade faz com que nós, apesar das nossas dificuldades, das nossas dores, dos nossos enganos, eu conheço a menina. Apesar de tudo isso, nós temos o amparo daqueles que nos amam. Não duvide disso. Não é o fato de não ver os espíritos que me auxiliam que me leva à descrença, não, pelo contrário, é sentir no meu coração que o amor dele fez com que eu encontrasse o Cefac. Foi o amor da espiritualidade, não foi eu mereci, mentira. Foi o amor que eu vim para cá na pandemia. E era tão ruim que nem desencarnei, né? Sabe? É esse amor que a gente vem buscar, que é essa certeza absoluta. A gente caminha, muitas das vezes, sozinho. Mas Amélia Rodrigues, não. Maria Dolores tem uma frase que ela fala num poema linda, que é a Ponte de Luz. Jesus fala assim, a estrada que te levará à Ponte de Luz não é bem a estrada humana, mas caminharás nela sozinho. Fisicamente sozinho, mas temos sirineus variados a nos amparar. Salve Kardec.
Agradecemos ao nosso irmão Evaldo por essas reflexões, porque falar de Kardec